Quem vai ficar com o pêssego? De Yon Ao-hai e Yang Hai-on. Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta, todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: Que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda não conta. Não vale ficar na pontas dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro... Para! Disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Então a lagarta perguntou: Como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu: Cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordaram. É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro... Besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse: A minha é a maior. O outro disse: Quem falou? A minha é maior. Estão vendo? Eu tenho a maior boca, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o crocodilo de boca grande abriu sua grande boca para comer o grande pêssego maduro... Espera! Disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça no galho de uma árvore. Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego? Definitivamente a minha é a mais comprida, disse o macaco balançando orgulhosamente sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida? Espere um pouco, interrompeu o crocodilo de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto. A lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou: Por que o mais alto? O mais pesado? Ou o que tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego? Vejam, por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Olhem só, por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira.
Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos, logo o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha, a lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. E fim. Olá, estudantes, tudo bem? Vamos começar a nossa semana com essa historinha bacana. Quem vai ficar com o pêssego? Vamos lá, peguem esta atividade aqui, coloque o nome e a turma. Vamos ler o texto e vamos fazer a interpretação do texto. Vamos lá, vamos colorir o desenho bem bonito. Vou dar um zoom para a gente fazer a leitura do resumo da história. Vamos lá? Olha só, meus amores, quem vai ficar com o pêssego? Havia um grande, maduro e delicioso pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta ou o crocodilo de boca grande? O rinoceronte pesado ou o macaco esperto? O coelho saltitante ou a lagarta inquieta? Todos queriam o pêssego. A disputa foi grande, mas a lagarta provou que tamanho grande ou pequeno pode ser documento. Fez um buraquinho na casca do pêssego e se pôs a comê-lo. Então vamos lá, meus amores, depois de pintar o desenho, vamos aqui reler o texto e colorir algumas palavras. Vamos procurar no texto o nome dos personagens da história. O primeiro, o centro da atenção, era o quê? O pêssego. Procurem a palavra pêssego e vamos colorir. Procurem também a palavra girafa, que é um dos personagens da história. Vamos procurar e colorir. Procurem também a palavra rinoceronte. Depois, crocodilo. E depois, macaco. E depois, coelho e, por fim, a sortuda que ficou com o pêssego, a lagarta, tá ok? Vamos procurar essas palavras aqui no texto e vamos colorir. Agora vamos fazer a interpretação do texto. Número 1. Pinte o retângulo com o nome da fruta disputada na história. Vamos lá então? Olha só. A fruta disputada era uma pera. Era, crianças? Era uma pitanga ou era um pêssego? É claro que era um pêssego, né? Vamos colorir a palavrinha pêssego. Qual era o animal mais alto, crianças? Qual era? Era a girafa. Vamos escrever a palavra G com I, Ra, R com A, Fá, F com A girafa. 3. Qual animal era mais pesado? Era o rinoceronte. Vamos escrever o rinoceronte. Qual animal tinha a boca maior? Qual que era? Era o crocodilo. Vamos escrever o crocodilo. 5. Qual animal tinha a cauda mais longa? Qual era, crianças? Era o macaco. Vamos escrever o macaco. 6. Qual tinha as orelhas mais compridas? Era o coelho. Vamos escrever o coelho. Quem ficou com o pêssego? Foi a lagarta, não foi mesmo? Então, vamos escrever a lagarta. Muito bem, meus amores. Vamos agora fazer esta atividade de estudo da estrutura textual, crianças, com o resumo ainda da historinha. Quem vai ficar com o pêssego? Coloque o nome e a turma na atividade e já vou dar um zoom do texto para a gente fazer o estudo. Vamos colorir bem bonito os desenhos e vamos lá. Primeira coisa que a gente vai perceber aqui no texto é o que, crianças? É o título, olha só. Quem vai ficar com o
pêssego. Vamos circular o título. Agora vamos marcar os parágrafos, tendo em vista que este texto não se trata de poesia nem de nenhuma música, é uma historinha escrita em prosa e todo texto em prosa tem parágrafos. Então vamos marcar, ó, 1, 2, 3 parágrafos. Vamos ler rapidamente a história porque nós vamos fazer o texto recortado, as frases recortadas e montar no caderno. Vamos lá? Havia um grande, maduro e delicioso pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta ou o crocodilo de boca grande? O rinoceronte pesado ou o macaco esperto? O coelho saltitante ou a lagarta inquieta? Todos queriam um pêssego. A disputa foi grande, mas a lagarta provou que tamanho grande ou pequeno pode ser documento. Fez um buraquinho na casca do pêssego e se pôs a comê-lo. Então vamos lá, agora nós vamos fazer o texto fatiado. Vamos primeiro recortar as frases. Vamos pegar o nosso caderno de atividades, vamos marcar a borda, crianças, porque sabemos que é importante não escrever, não podemos escrever após a margem do caderno. Então, vamos colocar a data de hoje, dia 9/11/2020, e vamos colocar o título da história. Quem vai ficar com o pêssego? Agora, vamos identificar qual é a primeira frase lá do resumo do texto, crianças. Havia um grande, maduro e delicioso pêssego. Então, vamos colar e vamos reescrever. Vamos lá? Havia um grande, maduro e... Vamos para a linha de baixo, delicioso pêssego. Qual é a próxima frase depois disso aqui, criança? Ele faz uma pergunta. Quem vai ficar com o pêssego? Vamos colar e vamos reescrever agora, ó. Quem vai ficar com o pêssego? Uma perguntinha, por isso tem interrogação. Aqui nós já completamos o primeiro parágrafo. Agora, no segundo parágrafo, qual que é a primeira frase? É esta daqui, amores, ó, a girafa alta ou o crocodilo de boca grande. Então, vamos colar? Agora, vamos reescrever. A girafa alta ou o crocodilo de boca grande, muito bem. Agora eu vou deixar com vocês para fazer o restante. Se não conseguirem lembrar, volte lá no texto e veja qual é a sequência adequada. Vamos colar, reescrever as frases, respeitando os espacinhos entre as palavras, crianças, e de preferência, lendo as frases, tá ok? Vamos lá? Crianças, vocês perceberam que na historinha os personagens estavam o tempo todo falando em medida de tamanho, de comprimento? Então, vamos falar mais um pouquinho nesse assunto? Vamos estudar o sistema de medidas comprimento. Peguem esta atividade aqui, coloque o nome e a turma e vamos lá. Antes da gente começar, a tia vai fazer uma explicação aqui bem rapidinho. Vamos lá? Olha só, crianças, eu estou aqui com 1 metro. 1 metro, ele vai do 1 até o 100. Eu só posso dizer que eu tenho 1 metro quando eu medir alguma coisa e esta coisa tiver o tamanho daqui até o numeral 100. Aí eu digo que ela tem 1 metro. Olha só, crianças, sempre que eu for medir, eu uso primeiro essa pontinha aqui. Eu posiciono esta parte aqui no início do objeto e aí vejo onde ele termina. Por exemplo, se eu fosse medir aqui, meus amores, um caderno, ó, eu coloco aqui a fita métrica rente com essa parte que inicia o caderno e vejo onde que foi parar. Olha só onde parou. Parou no número 15. Significa que o caderno mede o quê? Ele mede 15 metros? Não, a tia já explicou. Para ser metro tem que ir do 1 até o 100. Quando não vai até o 100, fica aqui na metade ou em qualquer outro número antes do 100, eu chamo de centímetros, né? Então, aqui significa que este caderno aqui tem 15 centímetros. Então, meus amores, olha só, para ser 1 metro, o caderno teria que alcançar até o número 100. Se ele fosse comprido até aqui, eu diria que esse caderno teria 1 metro, mas não é o caso. 1 metro, meus amores, 1 metro é igual a 100 centímetros, como eu acabei de falar. Se eu for abreviar aqui, ficaria assim, ó.
1 metro, só com a letra M, que é o símbolo do metro, e o símbolo do centímetro é o cm, o M de letra cursiva, ó, 100 cm, são 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro, tá ok? Agora vamos lá, olha só. Olha aqui os instrumentos de medidas mais usados: a fita métrica, o metro articulado, que é um tipo de metro que abre, fica bem comprido e pode ser dobrado para ficar mais fácil de carregar. Nós temos a trena, que é outro objeto bem prático para se carregar, porque fica bem pequenininho, enrolado aqui dentro, né, crianças? Nós temos esse aqui que é muito usado, é o metro usado em lojas de tecido. Se você for com a mamãe comprar um tecido na loja de tecido, provavelmente o vendedor vai usar um deste metro aqui, ó, é chamado metro mesmo, tá ok? Temos também este objeto aqui chamado régua, que é muito usado na sala de aula. As réguas geralmente têm apenas 30 centímetros, tem régua maior, mas normalmente ela só vai até 30 centímetros. Temos agora aqui, amores, esses tipos de medidas aqui, ó. Isso mesmo, quando não existia fita métrica, as pessoas usavam partes do corpo para medir. Quem nunca viu a mamãe medindo uma parede, uma mesa, usando a mão? Eu aposto que todos vocês já viram a mamãe usando o palmo para fazer medida, ou o papai também já viu o pai ou a mãe dando passadas dentro de casa para medir mais ou menos o tamanho que é a sala, a cozinha, a varanda, né? Para poder ter uma noção do que comprar, por exemplo, se vai colocar uma cerâmica ou algum móvel, né? A gente mede com passos para ter ideia. Então a gente usa também o pé para fazer medida. E tem aqui uma medida que ainda é usada até hoje também, que é a polegada. Todas as televisões, por exemplo, a gente compra por polegada, crianças. Até hoje a polegada é usada como medida, né? Agora nós estamos preparados para fazer a atividade. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vou ler aqui para vocês. O metro é a unidade de medida de comprimento. Com ele podemos medir o comprimento, a largura e a espessura de objetos, a altura das pessoas e outras coisas. Veja alguns objetos que usamos para medir, foi o que a tia apresentou para vocês. Então vamos colorir bem bonitos as unidades de medida aqui, os objetos de medida, e vocês vão circular os objetos que tem aqui, que vocês têm aí na sua casa. Se você tem trena na sua casa, circule. Se você tem régua, circule. Circule apenas o sistema de medidas aqui que vocês têm aí na sua casa. Próxima atividade é essa daqui, amores, ó. Agora complete as frases com os nomes dos instrumentos de acordo com a função. Como assim, tia? É porque tem alguns profissionais que preferem um ou outro instrumento para medir. Por exemplo, olha aqui na letra A. A costureira usa o quê? O que que ela gosta mais de usar? É a trena? É o metro? É a régua? Não, quem sabe, quem conhece, quem convive com costureiro ou já encomendou, sabe que ela usa a fita métrica. Então, vamos escrever aqui, ó, fita métrica. Letra B. O aluno usa qual na escola? Ele usa a fita métrica, a trena? Não, a tia já explicou. O aluno usa a régua. Vamos escrever, ó, régua, guá. O vendedor usa para medir o tecido. O que que o vendedor usa? Ele usa o metro, que é aquele varão de madeira, né, chamado metro. O pedreiro usa ele prefere 2 para medir a casa. O pedreiro gosta de usar geralmente qual, crianças? Eu já chamei um pedreiro na minha casa para fazer orçamento e ele trouxe uma trena, porque é mais fácil de carregar. Quando não tinha a trena, eles preferiam o metro articulado, porque também é mais fácil de carregar e mais prático para eles fazerem a medida. Então, escrevam trena e o metro articulado para medir a casa. O último, chamamos de passo quando medimos com o pé, é claro, né, crianças? E palmo quando medimos com a mão. Muito bem, crianças.
Vamos encerrar a nossa aula hoje com o nosso projeto do livro Crianças, o Gato Xadrez. Vamos colorir este último gatinho desta folha aqui. Vamos lá, vamos rever o que já fizemos? Já fizemos a capa com o nome da história, Era uma vez um gato xadrez. Já fizemos a página 1, Era uma vez um gato xadrez, que caiu da janela e foi só uma vez. Já fizemos a página 2 com o gato azul, a página 3 com o gato vermelho. Fizemos a página 4 com o gato amarelo, página 5 com o gato verde. E hoje é dia da gente fazer a página 6. E hoje o gato é o gato colorido. Então vamos fazer uma borda bem bonita e colorida, crianças. E vamos colar o nosso gatinho bem colorido com várias cores. Vamos pedir à mamãe para usar a régua para fazer 4 linhas aqui bem retinhas para a gente poder escrever o texto. Vamos lá? Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Muito bem, crianças. Amanhã tem mais. Amanhã faremos a página 7. Beijos e até a próxima aula.